Namaskar. Falando um pouquinho sobre a paz interior que eu comentei com vocês e surgiram algumas dúvidas sobre esse tema, eu quero colocar então uma explicação muito interessante que o yoga propõe e que essa explicação ela ajuda a entender melhor como é que funciona esse processo de tornar essa paz interior, essa paz de espírito uma coisa presente no dia a dia, sem necessariamente a gente estar se sentindo refém das circunstâncias, né? Esse refém das circunstâncias é aquela situação que a gente acaba percebendo que as coisas estão chegando até nós. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso e acaba sofrendo, acaba se sentindo mal com isso, acaba se sentindo pesado e essas coisas, essas sensações, sentimentos, emoções vão nos tirando essa sensação de paz interior. Então eu fiz um desenho muito esquemático, como se fosse o nosso corpo. E segundo o yoga, a gente tem 5 camadas. O nosso ser, ele é composto por 5 camadas. Então aqui nesse desenho, a gente tem a camada mais externa que a gente vai chamar de corpo físico, né? Para quem se interessa pelo tema e quer ler um pouco, chama a teoria dos 5 koshas. Koshas com K, K-O-S-H-A. Então a primeira camada mais externa é a camada do corpo físico, que é essa camada que a gente enxerga no outro, que a gente toca, enfim. A segunda camada, ela é a camada de energia, que é uma camada mais sutil que o corpo físico, e a gente sente ela. Então muitas vezes a gente chega num lugar e percebe que tem alguém que está tenso, ou encontra uma pessoa que está preocupada, triste, a gente percebe sem necessariamente conversar ou tocar no assunto com a pessoa. Então a gente acaba sentindo o estado da outra pessoa pela energia dela, né? A terceira camada, que é a linha tracejada vermelha em direção a esse centro, então a gente vê que está indo de fora para dentro, é a camada psicoemocional, o nosso corpo psicoemocional. E a quarta camada, ela é chamada como a camada da sabedoria, mas a gente pode dar um outro nome para ela também que é bem interessante, que seria o nosso ser testemunho interior, que é onde a gente vai aprender a discriminar internamente o que é certo, errado, bom, mal. Então essa sabedoria, ela é uma das camadas do nosso ser e está lá bem perto do centro, né? E a quinta e última camada, que é uma camada bem profunda, ela é chamada de camada de bem-aventurança. A camada de bem-aventurança é onde a gente vai ter essa sensação de paz interior, de contemplação, e essa camada ela está muito perto do centro e talvez no vídeo dê para ver um detalhezinho escurinho lá no meio, que eu fiz um pontinho lá no meio, que essa quinta camada ela ainda não é o fim. O que isso quer dizer? Que eu ainda não cheguei onde eu quero, eu vou experimentar sensações nessa camada, mas aquele pontinho lá no centro, ele diz que tem alguma coisa a mais aí dentro, que a gente vai chamar de essência, onde está a nossa essência. E que a gente faz um esforço para conhecer essa essência aí dentro. Então, como é que eu faço para tornar esse conhecimento uma coisa prática no meu dia? Eu acho até um pouco simples, mas cada um tem o seu ritmo, então muitas vezes a gente vai se sentir meio estagnado em alguma dessas questões, né? Então lá na primeira parte do corpo físico, fica mais fácil perceber. Então quando eu estou sentindo o corpo, quando eu estou tocando, isso é uma sensação palpável, uma coisa que é muito acessível. A questão da energia, ela é acessável através da respiração. Então aquilo que envolve a respiração, não necessariamente o controle da respiração, mas a percepção do processo respiratório, isso a gente está falando de energia, uma vez que a respiração no contexto do yoga está falando de prana, e prana é energia vital. A energia vital está em tudo que existe, porém a troca mais constante que a gente tem é através da respiração. Então a percepção da própria respiração, ela é uma maneira de perceber como é que está essa segunda camada, ou como acessar essa segunda camada. A terceira questão, a terceira camada, que seria a camada psicoemocional, nosso corpo psicoemocional, ele está ligado muito aos pensamentos e emoções. Então a gente fazendo o exercício de prestar atenção em como a gente está sentindo, de se perceber, não é pensar em que emoção está passando, é sentir o que está rolando. Então no dia a dia a gente se percebe muitas vezes
bem, mal, e principalmente quando a gente não está bem, a tendência é querer fugir dessa sensação, é querer fugir do desconforto. E é da nossa natureza querer fugir do desconforto. Mas uma vez que eu tento toda hora ficar brigando com isso, fugindo com isso, a gente percebe que não fica muito, digamos assim, saudável, e o aprendizado que eu tenho fugindo do desconforto, ele não é nada muito significativo assim que vai me tornar bom o suficiente a evitar o desconforto. Eu sei fugir dele, eu não sei como fazer para ele não chegar até mim. Então, observando os pensamentos e emoções, a gente acaba aprendendo muito sobre si mesmo. A quarta camada, que é a camada da sabedoria, que é o nosso ser testemunho interior, é onde a gente vai ter esse elemento de discriminação. Então, se eu uso o caminho inverso, por exemplo, eu uso a quarta camada, que é o testemunho interior, eu consigo perceber meu estado emocional, eu consigo perceber o meu estado interno em termos de energia através da atenção na minha respiração, eu consigo perceber o que está acontecendo com o meu corpo, se eu estou tenso, se eu não estou tenso. Então a gente vê que uma camada está intimamente ligada à outra e, por fim, lá na quinta camada, eu vou ter a sensação de paz interior quando eu conseguir lidar com essas camadas anteriores. Então, a metodologia do yoga propõe a prática de posturas, a prática de meditação, a prática de respirações, a prática de vários exercícios nesse sentido. E quando a gente está fazendo alguma coisa em termos de corpo físico, nas práticas de yoga, uma coisa que a gente pode observar é que sempre tem esse comando, ou pelo menos deveria ter esse comando, ou na maioria das vezes tem isso, que a postura ela entra através do corpo, ela passa pelo elemento da respiração, a gente para perceber o que está acontecendo, a gente discrimina o que está acontecendo. Discrimina não é aquela discriminação que a gente pensa, discriminação racial, discriminação de outra coisa, discriminação no sentido de diferenciação. Eu preciso entender quais são os elementos que estão acontecendo dentro de mim, em termos emocionais, em termos mentais e em termos energéticos. E à medida que eu vou fazendo essa discriminação, eu vou aprendendo a lidar um pouco melhor comigo mesmo, porque eu começo a entender os elementos que me compõem. Quando eu entendi essa última parte aqui da discriminação, que eu uso ela, por exemplo, na prática, e que ela é transferível para o dia a dia, eu tenho a possibilidade de acessar esse estado de bem-aventurança. Então, à medida que a gente pratica esses elementos, de prestar atenção em cada um dos itens, ou fazer práticas que nos levem a lidar com esses 4, 5 elementos, fica, digamos assim, mais acessível no nosso dia a dia a gente entender o que precisa ser feito para alcançar esse estado de paz interior. Então, algumas pessoas comentam que teve um comentário que eu achei muito legal, que por conta do cotidiano, por conta da rotina, eu não consigo me sentir em paz, ou até sinto em paz, mas não tem uma frequência talvez como essa pessoa gostaria, porque o cotidiano, a rotina, esse cansaço todo que isso gera, acaba, enfim, tirando a nossa disponibilidade, muitas vezes até mental, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí que entra o grande segredo e chave de tudo isso. Essas 5 camadas, esses 5 corpos que a gente está falando aqui, eles não estão presentes no nosso ser na aula de yoga. Eles não estão presentes no nosso ser numa prática espiritual. Eles não estão presentes no nosso ser num contexto específico. A gente está o tempo inteiro com eles. A gente é formado por eles. Então eu posso estar trabalhando, prestando atenção nesses elementos. Eu posso estar andando na rua, posso estar fazendo um exercício físico, posso estar correndo, posso estar pedalando. Eu posso estar usando da minha discriminação para entender o que eu estou sentindo, para perceber como é que está a minha respiração, meu estado de energia naquele momento e para sentir o meu corpo naquilo que eu estou fazendo. Então, uma coisa que muitas vezes a gente acaba percebendo é que eu preciso de uma coisa muito específica para me levar até tal lugar, só que eu tenho isso disponível dentro de mim. A questão é que mentalidade eu uso para acessar essa informação toda, para acessar essa última camada aqui, que é onde eu vou ter a sensação de paz interior, que foi o tema daquilo que a gente estava falando. Eu torço para que tenham ficado com mais dúvidas. Podem mandar mensagem perguntando, eu vou ter muito prazer em responder e espero que de alguma maneira tenha esclarecido um pouco sobre esse tema. Tenha uma ótima semana. Namaskar.